uma alegria muito grande estar em casa, né? Porque é uma responsabilidade, né? Prega, Giovanni, vou pregar. Vou pregar. Eu estava refletindo, né, em casa, porque quando a Aninha falou comigo, eu fiquei bem nervosa. E claro que é normal, né? Até aí tudo bem. Mas eu fiquei só nervosa mesmo, não fiquei mais nada. Aí eu fiquei um pouco preocupada, porque eu fiquei pensando, Senhor, por que eu estou tão nervosa? Né, julho eu tirei férias, agosto eu ainda não sei o que eu estou fazendo da minha vida, mas os últimos 3 meses ali antes das férias, abril, maio, junho, o Senhor me deu a graça de ministrar muito mesmo, assim, né? Fui a vários lugares e teve semana de eu ministrar 3 vezes fora e sempre eu fico muito nervosa. Mas é aquele nervoso misturado com uma alegriazinha, sabe? Aquela coisa de, uau, né? Deus está fazendo, está cumprindo a palavra dele. E eu tô indo, ele está me mandando. Aí você fica aquela coisa que não sabe se você está nervosa, se você está feliz. E aí eu fiquei bem nervosa mesmo, né? E aí eu fiquei argumentando com o Fábio todas as desculpas que eu poderia dar para não estar aqui. E eu gastei muito mais tempo argumentando com ele as desculpas que eu tinha, né, do que os 7 segundos que eu levei para falar. Eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra e eu sei que foi Deus que me chamou. Então, não tinha motivo para eu não estar. Mas eu fiquei pensando que o fato de eu estar em casa me faz estar em família, né? E aí o negócio é sério, né? Quando é família, quando é a nossa família, a nossa casa, o nosso povo. Né? E para mim é isso, vocês são família, vocês são o meu povo. Toda vez eu falo para Ana, eu falo assim, quando a gente vai para algum outro lugar, a gente vai com muita alegria, porque é noiva, é corpo, né? Mas a gente fala, não é o nosso povo, né? A gente sempre não é a nossa casa, não é o nosso povo. Então eu tenho certeza que eu fiquei bem nervosa, porque é minha casa, é minha família, é o meu povo. E eu quero dar liberdade mesmo ao Espírito para fazer isso. Amém? 2 dias antes de eu receber esse convite, o Senhor já havia me entregue uma palavra, e eu estava achando que era só um devocional bem legal. Eu tinha até compartilhado no WhatsApp um mini podcast com um grupo de mulheres que eu cuido. E aí depois eu entendi, né, do Senhor que era para compartilhar com vocês. E enquanto eu estava pensando nisso, eu estava fazendo alguns questionamentos ao Espírito, né, porque eu sempre questiono, eu sou bem insegura. E eu ali com Deus questionando algumas coisas. E aí eu fui para a mesa. Quem me conhece, né, quem caminha um pouquinho mais comigo, quem conhece minha casa, minha família, sabe que muitas coisas na minha casa acontecem ao redor da mesa. Né, eu tenho um ministério através da mesa, eu acredito muito no que a mesa carrega, né, no que a Bíblia fala a respeito dela, do valor que tem de você estar olhando no olho, né, conectando os corações ali naquele tempo de mesa. E, corriqueiramente, como todos os dias, fui à mesa. E o meu marido está viajando, então foi só eu e os meus filhos. Então, por essa razão, o celular estava à mesa, porque eu não levo, né? Eu tenho, assim, por regra, não levar o celular à mesa, ele só está em momentos muito pontuais, por alguma necessidade, que foi o caso desse dia, porque a gente estava fazendo vídeo ali com o pai, tirando foto, mandando mensagem para o pai estar à mesa com a gente. Então, o celular estava ali, e aí acabou, nós terminamos de comer e tudo mais, e o Matheus falou, mãe, licença, e subiu. E aí eu recebi uma mensagem no Instagram, uma notificação de um Reels. Como a gente já estava levantando ali, eu entrei para ver, e o Davi, ele sempre vem do lado para ver, né? O Davi bem curioso. E aí era engraçado, e nós começamos a rir, aí um puxa o outro, né? Quem é, o Instagram é uma benção, né? E aí começamos a ver vemos outro, e ha, 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 ha. Dali a pouco, lá de cima, ecoa a voz do Mateus. Ele começou a cantar. Mateus adorador, né? Ele se empolga, ele canta alto. Ele aqui na igreja, ele é muito tímido, né? Por conta do transtorno que ele tem, mas em casa, assim, ele é demais. Aí ele começou lá, hoje eu tenho livre acesso ao Pai, cantando empolgadaço. E aí eu e o Davi, a gente foi se constrangendo ali, né? Não foi mais tendo tanta graça aquele, aquele Instagram. E aí eu virei pro Davi e falei assim, o Lipe devia ter chamado o Mateus para pregar, né? E aí a gente começou a rir. E aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim, por que o Mateus está cantando? Aí eu muito evangélica, né, muito crente, comecei a dar várias desculpas assim, porque ele é um adorador, porque o Senhor fez ele assim, porque não. E aí o Espírito Santo disse assim para mim, não, foi porque você o ensinou. Isso é autoridade, é autoridade. E aí eu fiquei ali tentando entender por que o Espírito Santo estava me falando aquilo, bem lerda mesmo, ainda não tinha conectado com a palavra que o Senhor
vai dividir conosco nessa noite. E aí eu fiquei pensando naquilo e eu compartilhei com o Davi. Eu falei, filho, por que o Mateus está cantando? E imediatamente o Davi respondeu, mãe, porque você ensinou? Aí eu falei, gente, é tão óbvio para eles e o Espírito Santo está tendo que ministrar a minha vida. E eu fui compartilhando com o Davi aquilo que o Espírito Santo estava me falando. E o celular perdeu a graça e nós começamos a conversar e ficamos ali. Houve um tempo de ministração na vida dele. Mas era dia de célula dele, né? E aí o Davi, mãe, tem que ir lá e tal. E aí eu fui já tirando a mesa, lavar a louça. E aí eu falei assim, gritei pro Davi, eu falei, filho, já lê a tua aula, que ele não está aqui hoje porque ele está servindo lá no Kids, né? Eu falei, já lê a aula e diz para a mãe o que é que você vai ministrar, se você vai fazer alguma brincadeira, alguma coisa, porque ele tinha tido a liberdade para fazer isso com o tio que está lá com ele, né? O tio Edson. E fala para a mãe, porque eu preciso passar para ele. Aí o Davi, tá bom. E eu lavando a louça. Aí o Davi vem na escada e fala assim para mim, mãe, vou fazer isso assim, assim, assim. E eu não entendi. E eu falei, tá, filho, mas como assim? Você vai fazer uma introdução? Um quebra-gelo? E aí ele me respondeu bem ríspido, assim, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei assim para ele e falei, ei, que tom é esse? Fala direito. E aí ele já se recompôs, desculpa. É porque vai ser assim, assim. Aí ele, né, calma e tranquilamente me explicou o que ele iria. Eu, tá bom, obrigada. E aí ele subiu e, gente, passou. Porque ele pediu desculpa, mudou a postura, me explicou para mim. Estava tudo ok. Terminei de lavar a louça e aí tinha que levar ele para a cela. Ele desce com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, sabe? Aquela cara assim, mãe, preciso falar com você. Eu falo, filho, me perdoa. Pelo quê? Eu não devia ter falado assim com você. Eu falei, tá bom, filho, pronto, passou, né? Tudo bem, nem foi tanto assim, né? Aí ele, não, mãe. A aula que eu vou ministrar domingo, no caso agora que ele está lá, é sobre respeitar os pais, sobre honra e obediência. Eu não devia ter falado assim com você, me perdoa, eu estou muito arrependido. E ele trouxe um peso, mesmo sobre ele, de arrependimento, assim, que foi tão lindo. E aí o Espírito Santo disse novamente para mim, a autoridade. Você o ensinou assim. E aí eu comecei a lembrar, eu não, né? O Espírito Santo veio trazendo à mente todas as vezes que eu ministrei os meninos, a mim mesma, né, a minha casa, ao meu marido, nas atividades, no dia a dia, qualquer coisa que acontecia, eu aproveitava da oportunidade de ministrar essa palavra, e eu sempre dizia assim a eles, eu pastoreio mulheres, eu cuido de vidas, isso não é brincadeira. Não tem espaço para hipocrisia. Se eu não vivo, eu não prego. Isso é sério. E nós temos um chamado de família. A nossa família tem um chamado. Né? E aí é tão lindo porque o Espírito Santo ainda confirmou mais uma última vezinha aqui agora, porque o Fábio não está. E todas as vezes que eu vou ministrar, ele sempre ora, ele me abençoa e ele me libera. E hoje ele não está aqui. E o Davi, antes de ir para lá, ele veio. Mãe, eu sei que não é você, o Espírito Santo vai falar através da tua vida, que Deus te usa e tal. E ele orou por mim, porque o pai dele não está. E talvez ele tenha feito, né, sei lá, inconsciente. Mas, mais uma vez, o Espírito Santo falou, você está entendendo? É a autoridade. É a autoridade. Então, eu sei que pela infinita graça e misericórdia, com muito temor e tremor, eu estou aqui hoje para ministrar algo ao coração de vocês. Mas o Senhor depositou a autoridade para que eu pudesse falar isso. Não por mim, porque eu erro mesmo, gente. Pensa numa pessoa falha, pecadora, miserável, que depende todo dia da misericórdia de Deus. Sou eu, prazer. Mas Ele é bom. Ele é bom. E o texto que eu sempre falo a eles, que fez com que o Davi tivesse essa postura de falar, mãe, eu estou arrependida, eu não devia ter feito. Como é que eu vou lá ministrar as crianças se eu fiz um negócio desse? Ele estava indignado com ele mesmo. E aí vocês vão entender por quê. Esse texto que eu sempre falo é Mateus 23, do 1 ao 3. Diz assim, então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não... Aqui? Mas não sigam o seu exemplo, pois eles não... Meu
Deus. Ouçam, obedeçam, mas não os imitem. Não olhe para o exemplo que eles estão dando, porque eles não praticam o que eles estão ensinando. E aí eu falo isso para eles repetidas vezes. Se você está falando, você precisa viver. Porque senão você não tem autoridade para isso. E isso vai ser cobrado de você. Você precisa ser exemplo, sim. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas você precisa entender a seriedade que é isso. E aí tem mais 2 textos que eu quero ler com vocês, porque Jesus ele não ensinava só com palavras. De repente, passe uma impressão de que Jesus está falando aqui, ó, não siga o exemplo de ninguém. Pode ouvir, pode praticar, é a palavra, é a lei, mas não siga o exemplo. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando para não seguir o exemplo deles, porque eles não praticavam o que ensinavam. Mas Jesus, ele pastoreava através do exemplo. Exemplo, ele é um princípio bíblico. E nós vamos ver isso em 2 textos que nós vamos ler. Lá em João 13. João 13, do 12 ao 15. Diz assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Esse contexto aqui é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. Vocês entendem que Jesus está falando assim, ei, eu sou um exemplo. Reproduzam, me imitem, façam o que eu fiz. Então, ser exemplo é um princípio bíblico, amém? Lá em 1 João 2:6, diz assim: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então é isso. Se é viver como ele viveu, se é andar nele, nós precisamos ser exemplo como ele foi. Amém? Mas para ser exemplo, eu preciso ter autoridade. Sem autoridade, eu não vou ser exemplo? Vocês acham que se eu não tiver autoridade, eu não vou ser exemplo? Sim. Não um bom exemplo. Mas eu vou ser exemplo da mesma maneira, porque em todo tempo tem alguém nos olhando e reproduzindo o nosso comportamento. E hoje nós vamos falar de o alguém que está nos olhando é a nossa casa, é a nossa família. São os nossos pais, é o nosso marido, é a nossa esposa, os nossos filhos. Eles estão nos olhando. E você sempre vai ser um exemplo, seja ele bom ou ruim. Teve uma quarta-feira que nós estávamos aqui reunidos na reunião da liderança. E o pastor Lipe falou algo que ficou ecoando na minha mente por dias. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. O pastor Lipe disse assim, nós temos o hábito de falar, olhe para Jesus. Olha para Jesus, ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o cara e ele é. Ele é mesmo, gente, ele é demais. Só que dizer, olhe para Jesus, não pode se tornar uma desculpa para que você não olhe para mim. Entendeu? Então, o pastor Lipe dizia assim para nós, olhe para Jesus mesmo, nós precisamos olhar para Jesus, mas quando é que, assim como Paulo, vocês vão se levantar e falar, pode olhar para mim. Me imita, vem comigo porque eu estou com ele. Eu estou imitando ele, eu estou aqui, ó, coladinha com ele. Então, se bateu o desespero aí, você não entendeu o que está aqui, você não conseguiu olhar por ele por qualquer razão, pode olhar para mim. Porque vai ser a mesma coisa que está olhando para ele. Uau! Ai! Cadê os corajosos que vão falar? Pode olhar. Está aqui o exemplo da minha vida, está aqui o exemplo da minha casa, do meu casamento, dos meus... Pode olhar. Pode olhar. Parece de surpresa qualquer dia lá em casa. Tá tudo certo.
Cadê os corajosos? E a hora que o Lipe falou isso, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Porque até na hora que a gente acha que a gente é bom, a gente é ruim demais. Como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, Senhor, me ajuda. E aí, tentando entender isso, o Espírito Santo me fez lembrar de algo. Eu tenho um chamado para a palavra. Também eu tenho um chamado pastoral na minha vida. Tem pessoas que têm outros chamados, ok? E um dos chamados é de libertação. Conhece? Já ouviu falar? Tem pessoas especialistas nisso. Que elas sabem de onde que veio o demônio, para onde que ele vai, por que que ele está ali, por onde que ele entrou. Ela sabe tudo, porque ela foi chamada para um ministério de libertação. Eu não fui. Mas, quando uma pessoa com autoridade é exemplo, o que que acontece? Eu bem pequenininha, em casa, não lembro o que que eu estava fazendo. Minha mãe estava cozinhando ou lavando louça, eu lembro que ela estava com um avental. Minha tia entra desesperada. Regina, pelo amor de Deus, me ajuda. Minha tia é testemunha de Jeová, tá? Entrou chorando, desesperada. E minha mãe, que foi, Luísa? O que aconteceu? O fulano tá endemoniado lá em casa, eu não sei o que fazer. A minha mãe, pelo amor de Deus, aqui, ó, a mãe bem prática, tá, gente? Ela nem tirou o avental aqui, ó, secou a mão e falou pra mim, fica aí. Fica aí. Eu quero é ver, eu ficar aí nada. Fui eu atrás da mãe, né? Aí a mãe chegou lá, gente, a casa da tia. A pessoa rodando lá, fazendo o maior show. A mãe chegou bem, eu não sei se ela estava brava, se ela estava com pressa, se ela estava indignada. Assim, mas sabe uma pessoa que não tinha tempo para ficar discutindo com o cão? Aqui, ó. Sai agora em nome de Jesus. Sai. Pode sair em nome. Chega, você não vai dar show aqui nesse lugar. Sai em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele saiu. Foi embora. Por quê? Porque o poder está no nome de Jesus. E uma pessoa com autoridade, sem medo, chegou e falou, sai. Eu não quero saber de onde você veio, para onde você vai. Só sai. Não tem tempo para você. Sai. O que vocês acham que aconteceu comigo? Meu chamado é de libertação? Não. Mas quem é velho de igreja aqui sabe. Manifestou um demônio, quem que vocês chamam? Confessa. Por quê? Porque eu aprendi com exemplo, não tenho medo. Não preciso saber quem que ele é, de onde que ele veio, qual que foi a brecha, qual que foi a porta. Só sei que se eu mandar sair em nome de Jesus, ele tem que sair. Simples assim. O exemplo é poderoso. Vindo de alguém que tem autoridade. Se naquele dia minha mãe tivesse, ai, Luísa, o que eu vou fazer? Ficasse com mais medo do que minha tia, o demônio estava lá até agora, fazendo a festa. Mas aquela mulher maravilhosa que é minha mãe, ela só falou, sai. E ele teve que sair. E aí, dito isso, eu quero que você venha comigo para o nosso texto de hoje, para você entender a importância que o seu exemplo tem dentro da sua casa. A sua família está olhando para você. E isso vai gerar consequências boas ou ruins. Eu sou do Ministério de Intercessão. Você pode ir lá chorar para eu orar para você. Eu vou orar. Vou orar pelo seu filho, pelo seu casamento. Vou orar de boa, vou orar mesmo. Mas eu vou olhar bem para sua cara e pensar, o que você aprontou para estar colhendo isso aí? O que você plantou? Eu penso isso de mim mesma. Quando acontece alguma coisa lá, eu falo, Karen, Cristine, o que foi que você fez dessa vez, minha filha? Onde foi que você vacilou? Que horas você estava dormindo que você não viu o que você estava fazendo? Sempre o seu exemplo vai falar. Esther, capítulo 1. Esse texto é muito conhecido, né? Esther, a rainha Esther, que livrou os judeus, sabe? Aquela que foi criada pelo tio, que nunca não falou que ela era judia. E ela foi lá, passou por aquele tempo de embelezamento, foi escolhida pelo rei, foi à presença dele, estendeu o cedro de ouro. Todo mundo conhece bem essa história, né? Mas ela começa com uma rainha antes dela. Vasti, não sei. Vasti, vou chamar de Vasti, tá? Se for Vasti, desculpa. A rainha Vasti, ela tinha a coroa, tinha todo o poder, ela era a rainha. Mas o rei Xerxes fez uma festona lá, e ele era o reizão poderoso, de um império com muitas províncias, mas muitas mesmo, assim, pensa no reizão poderoso da época. Tanto que essa festa aqui, esse rolê
desse momento durou 180 dias. Pensa num festão, né? O cara estava assim, ó, esbanjando tudo que você puder imaginar, porque ele estava querendo demonstrar generosidade, estava querendo mostrar o poder dele. E aí, em um momento dessa festa, ele pediu para que a rainha Vasti fosse até a presença dele, porque ele queria mostrar o quanto ela era bela. O que ela fez? Não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não foi. E o rei passou uma vergonha daquelas, porque a bonitona não apareceu. Ela desobedeceu e desonrou. Concordamos com isso? Foi uma desobediência e uma desonra ao rei. Eu penso que ela poderia ter os motivos dela para fazer isso, mas que o rei, por sua vez, pudesse fazer algo que mostrasse o seu poder e ela pagasse de alguma forma, se retratasse depois, fizesse um banquete para ser perdoada pela desobediência e pela desonra dela. Mas acontece que ela fez algo que nós vamos ler aqui. Esther 1, dos versículos 15 ao 18, diz assim. O rei, né, quando ele estava ali nesse momento, ele chamou os sábios ali para perguntar. O que devo fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitida pelos eunucos? Ó, observem que ele perguntou o que acontecia com uma pessoa que desobedecesse, certo? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos da província do império. Olha lá, mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres reis em toda a Pérsia e Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o seu marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Olha aí. Essa mulher, ela deu um exemplo péssimo. A desobediência, a desonra dela era muito grave, mas o que fez ela perder a coroa foi o exemplo péssimo que ela deu. Porque os sábios falaram assim, rei, não é bem sobre a desobediência. É sobre o exemplo que ela está dando. Pensa bem. Estava falando de 170 e tantas províncias. Todas as mulheres vão falar assim, a rainha fez, vou fazer também. Pensa a zona que ia virar aquilo lá. Porque uma pessoa que tinha uma autoridade, uma coroa, uma influência, deu o exemplo errado. E a pessoa que tem a coroa, que tem a influência na sua casa é você. Se você der o exemplo errado, o 19, versículo 19, continuando nesse texto, fala assim, portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada e determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna do que ela. Ela foi deposta, acabou, é para sempre. Foi um decreto que não podia ser revogado. Não podia ser revogado. Por quê? Integridade no exemplo é algo que não vai ser revogado nunca. É um decreto que foi estabelecido. E ele está ecoando até hoje sobre eu e você. Se nós não formos íntegros no nosso exemplo, algo muito ruim vai acontecer. Para Vasti custou o trono dela, a coroa dela. Ela foi deposta, foi expulsa para sempre da presença do rei. O que está custando para mim e para você nessa noite? O nosso mau exemplo dentro da nossa casa. Mas nós podemos fazer uma escolha. Todos nós conhecemos a história de Josué. Ele fez uma escolha. Mas, antes de falar sobre isso, a pastora Aninha compartilhou algo comigo essa semana. Um material mesmo de leitura. E aí eu lendo aquilo e falando, Deus, tem misericórdia. Coloca para mim, Pri, por favor, aquela estatística lá.
Eu lendo o texto, é uma estatística antiga, é um censo de 2022, ou seja, o negócio está muito pior. Tá pior, tá? Mas olha lá, cada vez menos membros nas famílias. Nós estamos tá acabando, nós estamos praticamente em extinção. A cada 4 crianças, apenas uma tem o nome do pai. A cada 4, só uma o pai falou: é minha. Põe meu nome, eu vou cuidar. Gente, isso é assustador, eu não sei vocês, mas eu fiquei assim chocada porque eu sei que isso tá pior, porque é de 2022, tá? 55% dos jovens não querem se casar. Quem é que tá dando um exemplo bom para eles não quererem se casar? Se você for ousado e você tem filho pequeno, pergunta para ele: você quer casar, filho? E aí lide com a resposta, porque o exemplo é o seu casamento. 50% dos jovens não querem ter filhos. Por que será? Que exemplo que... Gente, 50%, estou falando da metade. Em 2022 agora. Vocês estão entendendo? Por quê? Que tipo de pai e mãe nós temos sido para os nossos filhos não querer ter filho? Agamia sem filhos e sem parceiros fixos. A pessoa deixa a vida me levar. Hoje eu tô com um, amanhã eu tô com outro, no outro dia eu tô com outro. Se eu quiser voltar a ficar com um, eu fico. Se eu não quiser, também não fico, porque é meu corpo, minhas regras. E aí eu não vou ter filho, porque eu não vou lidar com as consequências. Se engravidar, aborta. Não é isso que está falando aí fora? Virgindade. 6 em cada 100 jovens fizeram sexos apenas após o casamento. 6. Só 6 se guardaram virgens. 6. 1 em cada 2 ou 3 casamentos vai terminar em divórcio. Gente, misericórdia. Agora eu vou falar igual o pastor Lipe. Misericórdia. Amém. Misericórdia. Misericórdia. É até que a morte separe, não tem opção. Não tem plano B. Mas o negócio está tão feio que a gente vai pro cartório para casar, ele já pergunta como é que vai ser quando você quer separar. Você já percebeu? Você vai lá, você está chegando para casar, o cara já fala assim, tá, como é que vai ser? Separação total de bens, parcial de bens? Cara, eu tô casando. Mas é porque tá tão certo o divórcio que a preocupação na hora do casamento é como é que vai ser o divórcio. Misericórdia. A gente precisa se levantar e falar, deu, vamos orar por isso, vamos lutar por isso, vamos ser exemplo contrário disso. No Brasil, em 2022 foram 421 mil divórcios. Aumentou o número de divórcios e diminuiu o tempo de casado. As pessoas estão sem paciência nenhuma, não deu certo. Separa. Separa. Gente, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, 20 anos, tá? Que o Fábio tem o prazer de estar com a minha pessoa. 20 anos. 20 anos. Vocês acham que foi bom 20 anos? 20 anos de flores, purpurinas, unicórnios coloridos. Não. Foi não. Não foi não. Mas a nossa resiliência, né, Amanda? A nossa resiliência fez o quê? Que nós não fizéssemos parte dessa história aqui. Nós perseveramos. E eu falei, Deus, me faz seu exemplo. Jesus, vem comigo. Não larga a mão da tua filha. Não me abandona. Eu vou ser um exemplo de um casamento de sucesso. No Brasil, a cada 24 horas, 8 mulheres são vítimas de violência doméstica. Gente, sabe o que é isso? É o exemplo péssimo da nossa maternidade. Porque os meus filhos sabem que mulher, a gente cuida. Eu falo para eles, é uma princesa, você tem que cuidar. Você tem que ser valente, defender. Gente, por que a cada 24 horas... 24, você sabe que 24 horas é um dia, né? Todo mundo sabe. 8 mulheres. 8 mães e pais que falharam a educar seus meninos para dizer que menina é uma princesa, que não pode bater. Informação tão básica, né, gente? Misericórdia. No Brasil, a cada 24 horas, 120 crianças sofrem de violência sexual. Mais de 70% dos casos são em casa. Eu não tenho nem o que dizer. Eu só sei que nós podemos fazer uma escolha.
cabe a nós, a mim e a vocês, escolher ser uma família de sucesso. Um exemplo com autoridade. E nós vamos aprender como fazer isso. Josué 24:15, ele declara. Josué 24:15. Amém. Mas se vocês se recusam ao servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Pode escolher, faz o que vocês quiserem. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha que eu e você podemos fazer hoje, amém? Porque servir a Deus e fazer com que a nossa família seja dele é uma escolha. E Deus, ele te fez algumas promessas que estão aqui na palavra, você tem acesso a elas. E lá em Efésios 6, tem uma promessa para você que é filho. Tem filhos aqui? Você é filho, né? A palavra de Deus em Efésios 6 diz que para você que é filho, tudo lhe vai bem. Tudo lhe irá muito bem. E você terá uma vida longa. Olha que maravilha, não é uma promessa deliciosa? Tudo te vai bem e você vai ter uma vida longa. Se você honrar o teu pai e a tua mãe. Você tem honrado o teu pai e tua mãe? Ai, Karen, velho já, gagar, não sabe nem o que tá falando. Honra, amado, crente. Ai, não fez nada pra mim, honra. Ah, mas sempre me... honra. Ah, mas... honra, crente. Tem promessa, tudo te vai bem. E você vai viver longos anos muito bem. Meu pai me abandonou, nunca pagou pensão, mentiu um monte, avacalhou com a nossa casa, com a nossa família. Eu tirei férias para São Paulo agora, passei o dia no hospital com ele, levando, buscando, carregando, fazendo. Porque ele merecia. Porque eu sou boa. Porque quando você honra o teu pai e tua mãe. Ah, Deus lindo. Ele te prometeu, ele te prometeu. Mas se eu sou mãe, se eu sou pai e eu quero ser honrado, o que você vai falar só pro teu filho? Honra teu pai e tua mãe, porque... É fácil, né, jogar um versículo na cara da criança e falar, tem promessa, menino, honra aí. Pra você viver bem. Não, tem uma chave nesse mesmo texto que ele fala, que eu e você, pais e mães, nós não podemos irritar os nossos filhos. Sabia que estava escrito isso na Bíblia? Para de irritar teu filho, crente. Em nome de Jesus. E criem-nos segundo a instrução da palavra. Eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do... A instrução que vem? Não é da professora? Não é do coach? Não é do Instagram? Não. Por que a gente se faz de doido, então, e acha que é assim que educa a criança agora? Ai, deixa eu lá no Instagram ver se tem Reels do coach. Top lá, para ver como que eu faço. Eu tô vendo vocês rir, mas não é piada não, gente. É verdade, acontece. Se não está acontecendo na tua casa, glória a Deus. Mas a gente que aconselha pessoas, escuta cada coisa. Crente, está aqui. Criem-nos segundo a instrução da palavra. Eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Do Senhor. Usa a palavra. Usa a palavra, crente. A Bíblia não é para ficar aberta no Salmo 91 lá na sua cama. Para você ler. Vamos lá, ó. Vamos ler de novo. 2 Timóteo. Segundo Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda escritura. Só um pedacinho? Só uma folhinha? Só um versículo? Toda escritura é inspirada por Deus e útil
para nos ensinar. Oh, gente, tão simples, né? Olha só. Inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Tá tudo uma zona e você não sabe o que que é, mas não vai saber, você não está lendo a Bíblia? Tá escrito aqui, não tá? Não sou eu que estou falando, não. Nem fica olhando com essa cara querendo brigar comigo. Tá escrito aqui. É só você ler. Por quê? Toda ela foi inspirada para te ensinar. E quando você aprende, você começa a perceber o que não está em ordem. E ela vai fazer o quê? Te corrigir quando você erra e te ensinar a fazer o que é certo. Não sou eu que estou falando, está escrito. Deus a usa, a palavra, no caso, Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra, para que você seja exemplo. Você vai ser preparado e capacitado para receber dele autoridade e ser exemplo com a palavra. Se você usar a palavra, não tem outro jeito. Usa a palavra e você vai usá-la para quê? Para si próprio e para os seus filhos. Quando você for sendo moldado, você for sendo forjado, você vai aprender. E aí você vai usar para quem? Para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. Vai começar tudo a funcionar. E Deus é um Deus geracional. Pensa o que o seu posicionamento, o que a sua autoridade, o que o seu exemplo não vai fazer nas suas próximas gerações. Imagina seus netos, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se anima, vamos. Tem saída, tem saída. Às vezes você chegou aqui hoje e falando assim, Karen não sabe de nada como é que tá lá em casa. Como é que tá meu marido? Meu pai? Meus filhos eu já desisti. Não. Eu conheço um Deus poderoso que faz infinitamente mais. Você não sonhou, você não planejou, você acha que você não tem condição. Ele é, ele pode, ele faz. Você precisa de um posicionamento. Você precisa crer que a palavra é poderosa para transformar a sua vida, a sua casa, os seus filhos. E aí é tão bom lembrar das promessas, né? É tão bom usá-las de barganha, né, para os nossos filhos. Me honra, criança. Só que mais importante que a promessa é o Deus da promessa. É o Deus da promessa. Muitas vezes nós estamos perdidos, porque nós estamos muito focados na promessa e nos esquecemos que há um Deus sobre essa promessa. Eu ministrei recentemente uma palavra sobre isso. E Abraão, ele foi um exemplo muito lindo disso, porque ele começou a caminhada dele quando ele ouviu a promessa. E ele estava no leito de morte, ele ainda estava falando para que todos à volta dele lembrassem do Deus da promessa. Ele não falava da promessa, ele falava do Deus da promessa. E as pessoas à volta dele se moviam pelo Deus da promessa. Então, talvez seja muito encantador nós falarmos das promessas e lembrar das promessas e nos apegarmos das promessas. Mas talvez nós estamos um pouco desconectados do Deus da promessa. E aí a gente não está mais lembrando que a palavra é tudo. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o problema da sua casa, qual é o problema da sua família. Mas eu tenho certeza que a resposta está aqui. Está nele. Está na palavra. Tem palavra para tudo. Eu uso muito em casa exemplos da Bíblia para tudo, gente. É impressionante. Ah, porque você sabe a Bíblia inteira? Não, mas o Google me ajuda, não me julgue. Aconteceu alguma coisa, eu vou lá. Versículos para irmão puxou o cabelo do outro. Você sabia que na Bíblia, gente, sempre tem alguma coisa na Bíblia que vai te salvar. E eu uso todos os dias, 365 dias no ano, esses meninos escutam alguma coisa da Bíblia, porque eu uso, gente, em casa. Eu uso. De verdade. Quem conhece os meus filhos deve desconfiar que eu devo usar mesmo, que eu não estou mentindo aqui.
Todo dia, todo dia. E aí, qual que é o lance para os pais, né? Quero falar agora com os pais. Dá trabalho, mas dá um trabalhão. Sabe por quê? Porque meus filhos conhecem um pouquinho da Bíblia. Os meus filhos são relativamente educados e bonzinhos. São uma bênção. Eu tô querendo ser modesta, mas eles são demais, tá? Meus filhos não arrasam. A pessoa tá tentando ser humilde. Eles são demais. Mas não foi porque eles caíram da árvore um dia assim. É porque todo dia, com chuva, com sol, cansada, com preguiça, com raiva, com problema, com boleto, não interessa como é que eu tô. Eu abro a Bíblia. Eu leio a eles. Eu ministro a vida deles. Eu ponho a mão na cabeça deles. Eu oro por eles. Todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo dobrado. Segunda de novo, terça de novo, 4 semanas, 5 semanas no mês, 12 meses no ano. 8 anos para um e 13 para o outro já. Todo dia. Todo dia. E aí, sabe quando você percebe que está dando certo? Hoje, na mesa, eu estava exortando o filho A, com a Bíblia, claro, sempre com a Bíblia. E aí o filho B virou para ele e falou assim: escuta a mamãe, porque Jeroboão não quis escutar os mais velhos, e aí ele deixou de ser rei por isso, porque ele foi querer escutar os mais novos da idade dele. Então não dá para escutar conselho de gente nova, escuta a mamãe. A gente jogando a Bíblia na cara da mãe, né? Vocês acham que eles não fazem isso comigo? Eles fazem. Eles fazem qualquer coisa que eu faça, eles devolvem na mesma moeda. E glória a Deus por isso. Porque quem que transforma? Quem que ensina? Quem que mostra o que não está em ordem? Não é a palavra? Foi o que a gente viu? Então tem que ter palavra todo dia. O problema é que a gente cantou aqui, fere meu coração com uma ferida de fome e sede por ti. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, eu não vou cansar, eu vou clamar, eu vou fazer domingo, né? Segunda. Obrigada, mais misericórdia. Ou vocês estão muito crente, ou vocês estão desanimados que o pastor Lipe não está aqui. Misericórdia! Segunda-feira você tem que estar mais animado ainda. Jesus, fere meu coração. Jesus, fere com uma ferida de fome, seja por ti, me ensina a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Eu vou clamar, eu vou gastar a minha vida. Você gasta 50 centavos no domingo? E quer ter autoridade para ser exemplo? Não vai estar sendo. Não vai estar dando para você, querido. Desculpa. É todo dia. É todo dia. Lembra das estatísticas aqui, né? Você quer fazer parte delas? Quer não? Então reage. Em nome de Jesus, reage. Provérbios 22:6, e eu vou terminar. Eu sei que vocês já cansaram de me ouvir, já estão todos bravos comigo. Eu só li a Bíblia e vocês estão bravos, não entendi. Provérbios 22:6. Tiraram Provérbios da minha Bíblia? Provérbios 22, versículo 6. Se a banda quiser subir, pode vir. Diz assim: ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É uma promessa, não é? Que lindo, né? Seus filhos não vão se desviar. Se... Como que o texto começa falando? Ensina os seus filhos. Aonde? No caminho. Não é o caminho. Tem diferença, vocês entenderam? Tem diferença. Porque ensinar o caminho, qualquer um pode. Sabe o que é ensinar no caminho? É quando você está perdido, você fala para alguém assim: ô moço, como é que eu chego lá no lugar tal? Ele fala assim: vira aqui à direita, vira à esquerda, não sei o que. Ele te ensinou o caminho. Agora, ensinar no caminho é falar: vem cá.
Eu vou te levar. Você vai virar aqui, você vai virar lá, e você vai virar aqui. É no caminho. Aí tem gente falando assim, o que é que está acontecendo que as promessas não estão se cumprindo na minha vida? Oi, boa tarde, tudo bom? Você está ensinando o caminho ou você está ensinando no caminho? Porque se você estiver ensinando no caminho, meu querido, pode estar tempestade que for, pode estar parecendo tudo contrário, pode estar dando tudo errado. Você fala, meu Deus, não vai dar certo. Calma, vai dar. Vai dar. Porque a palavra diz que ainda que eles envelheçam, eles vão voltar. Mas Karen já desviou, você ensinou no caminho? Calma, vai voltar. Vai voltar. É promessa, não tem erro. Ele não mente. Ele é fiel com aquilo que ele falou. Não é com aquilo que você pensa da sua cabecinha, não, tá? Ele é fiel com o que ele falou. E ele disse que se você ensinar no caminho, pode esperar que ele faz o resto. Você crê nisso? Dá trabalho. Dá trabalho. É todo dia. Todo dia. E tem dia que eles ainda querem me desafiar. Eles não são tão maravilhosos assim como eu quis fingir no começo. Mas eu não posso desistir. Eu preciso ter autoridade para ser exemplo. Exemplo. Então eu peço perdão para eles quando eu erro. Eu falo, a mamãe pisou na bola. Bem raro, tá, gente? Quase não acontece. Mas quando acontece, eu vou lá e falo, a mamãe errou, perdão. Filha, a mamãe não devia ter feito assim. A mamãe não devia ter falado assim. Não foi assim que Jesus me ensinou, foi eu mesma. Não foi Jesus, foi a mamãe, porque ele me ensinou a ser diferente. Eu que vacilei. Com o seu marido, com a sua esposa, é a mesma coisa. Perdão, amor. Põe culpa na TPM, mulherada. Sei lá, uma TPM meio fora de época. Perdão. Perdoa. Eu errei. Gente, continua com todos os dentes e com a língua na boca, não cai nada se você falar, eu errei, me perdoa. Ó, não sei pra quem que foi. Não estava no roteiro. Se renda à palavra. Se renda ao Deus da palavra. Deixa Ele te transformar de verdade. Porque se nós estamos no caminho, nós estamos vivendo um processo. Processo de transformação, de santificação. A gente aceita Jesus, não é mágica não. A gente não acorda pronto no outro dia. Tem vestígios do velho homem querendo te arrastar de volta para a lama que você saiu. E Ele vai levar a tua casa. Satanás não está brincando. Ele está lutando ferrenhamente, 24/7, para destruir a tua vida. Não se engane, você não está isento. A tua casa não está isenta. O teu casamento não foi sorteado para ficar livre. Os teus filhos, o sol nasce para o justo e para o injusto. Você não está livre da guerra que está acontecendo lá fora. Você não está livre de entrar nessa estatística se você não se posicionar. Se você não buscar do Senhor autoridade para ser um exemplo de esposa sábia que edifica o seu lar, de uma mãe segundo o coração de Deus, de uma filha que honra pai e mãe. O seu posicionamento hoje pode mudar tudo. A sua casa e a sua família são do Senhor. Você declarou aqui nessa noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir é ser como Jesus. Ele foi servo até o fim. Nós lemos um texto em que ele lavou os pés dos discípulos e eles dizem, vocês viram o que eu fiz? Façam uns aos outros. No começo do culto, Estevão falou que você precisa dar suporte ao seu irmão. Isso aí, é ser exemplo. Ser exemplo.